Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Você, meu amigo, que está visitando pela primeira vez o canal O Mago do Realismo, convido você a dar uma olhada em nossos vídeos. Veja a nossa playlist. O Mago fala de diversos assuntos, desde ciência, ateísmo, filosofia, mitologia, atualidades, religião, administração pública, política, economia, realismo, de várias e várias questões. O Mago também faz lives, terça-feira e sábado. Toda terça e todo sábado, às 20 horas da noite. Meu amigo e minha amiga, vamos dar continuidade à série Pergunte ao Mago. Estava dando uma olhada hoje e as perguntas que mais foram feitas foram relativas à religião. E uma delas me chamou bastante atenção. Mago, existe ex-ateu? Quem é o ex-ateu? Foi a pergunta mais feita essa semana. Portanto, vamos lá discorrer um pouco sobre o conceito do ateu, para depois a gente entender quem é esse cara, esse sujeito que se diz agora ex-ateu. O ateu é aquele cara que nega a nossa origem divina. Ele nega o que o crente afirma. O religioso afirma de que existe lá fora um Deus, existe lá fora uma mente superior que criou todo o universo, inclusive nós. Mas ele não prova, ele não dá uma evidência. Ele quer que você acredite por fé. Ele diz o seguinte: tem que crer para poder ver. Quando ele fala isso, me lembro de Madre Teresa de Calcutá. Ela tem relatos no qual ela diz o seguinte: todo dia e toda noite eu cansei de orar, cansei de rezar e pedir que Deus aparecesse para mim. Ela não teve, durante a vida dela, sequer uma revelação divina. Nem Deus, nem Jesus, nem ninguém, nem o santo nenhum apareceu para ela. Portanto, essa história de que tem que crer para ver é uma historinha para boi dormir. A religião, ela quer que a pessoa tenha fé, só que fé não é um bom motivo para se acreditar em nada. Diante disso, o ateu é o cara que nega, porque o crente, quando afirma, ele não tem evidência, ele não tem prova. E o ateu é o cara que ele procura muito bem ter os seus argumentos baseados na ciência, no secularismo e nas verdades naturais. Ele é um cara embasado disso. Agora, quem é o cara que se denomina ex-ateu? Para chegar no ateísmo, você tem duas vias, né? Uma é totalmente rara. É aquele cara que é ateu desde o seu entendimento por gente. Eu sou assim. Eu nunca fui religioso. Sempre fui ateu desde o meu entendimento por gente. E a outra via é aquela pessoa que nasceu, foi doutrinada na religião, dentro de sua casa, pelos seus pais, foi batizado, fez a primeira comunhão, foi crismado e assim seguiu, obediente aos dogmas religiosos. Ele viveu dentro dessas igrejas, até que chegou um dia que ele começou a questionar, a perguntar: será que é verdade? Será que tem alguma entidade aí fora olhando por nós, tomando conta de nós? Será que é verdade que todos os seres vivos foram criados? Será? Será que o pessoal fala da ciência, de que tem uma evolução das espécies, será que isso daqui é verdade ou mentira? Então, essa pessoa começou a questionar e começou a ter dúvidas.
e foi perguntando para padre e para pastor e nunca obteve nenhuma resposta, porque a religião, ela não aceita perguntas. A religião, ela prega uma verdade absoluta através de seus dogmas. Ela não aceita questionamento. Diante dessa situação, esse cidadão saiu da igreja, passou a ser desigrejado, chegou ao agnosticismo, depois entrou no ateísmo. Só que tem uma coisa que precisa ser dita aqui. Ele saiu de lá porque ele não teve nenhuma resposta, nenhuma evidência da existência de um ser superior, no qual ele acreditava tanto, no qual ele orava tanto, no qual ele entregava a sua vida para esse Deus. Chegando no ateísmo, ele não se desvinculou dessa ideia. No ateísmo, ele está bitolado o tempo todo a querer provar de que esse Deus não existe. Quando o crente fala para você, eu duvido você provar que o meu Deus não existe, ele está sendo um desonesto intelectual. É a mesma coisa que eu falar para você, entre a nossa galáxia, a Via Láctea, e a galáxia vizinha nossa, Andrômeda, existe um chapéu mágico, invisível. Ele está lá, eu sei disso. Agora eu quero ver você provar de que esse chapéu mágico invisível, ele não existe. Isso aqui é uma desonestidade intelectual. Portanto, o cara que chega no ateísmo, vindo das igrejas, ele fica o tempo todo bitolado para querer provar a inexistência desse tal de Deus. Se você quer fazer isso, basta você pegar a Bíblia, folhear a Bíblia e você constatar que a Bíblia, diante da realidade, diante da natureza, é totalmente incompatível. A Bíblia, como uma descrição do mundo natural, é uma descrição ignorante e analfabeta. Simplesmente a Bíblia é uma transcrição da cultura, das superstições, das crenças de um certo povo antigo. Eles colocaram ali o que eles sabiam naquele tempo, no tempo deles. Eles não sabiam nada de ciência. Por isso que estão lá aqueles absurdos, inclusive milagres, porque leis da natureza, leis físicas são invioláveis. Leis físicas não suportam milagres. Leis físicas são inquebrantáveis. Aí você pega um livro desse, você vê que o livro desse tem lá cheio de milagres que não são corroborados pela natureza. Você está lá, um livro cheio de preconceito, um livro misógino, machista, homofóbico, racista, que apoia a escravidão, um monte de coisas erradas. Diante de todo esse cenário, a pessoa que saiu das igrejas e chegou no ateísmo, ela precisa ter uma nova visão, ter conhecimento da essência do ateísmo. Se ela não tem esse conhecimento da essência do ateísmo, ela não é um ateu verdadeiro. Se a pessoa vem para cá, para o ateísmo, com a finalidade de querer provar de que o Deus que ele tanto acreditou não existe, isso aqui é um trabalho em vão, é pura perca de tempo. Você não pode fazer isso. Se você quer provar isso aqui, basta usar a Bíblia, como eu falei para você. Se a Bíblia é a palavra de Deus, a inspiração divina, desminta a Bíblia e acabou. Aí você já está provando que o Deus que você tanto acreditou simplesmente é uma conversa para boi dormir. Tá? Agora tem outro fator aqui que pesa muito para essa pessoa deixar o ateísmo. Ele passou a vida toda, esse homem passou uma muleta religiosa. Ele não suporta carregar os fardos existenciais. Ele quer ter certezas absolutas. Esse aqui que é o problema. Tá? Diante da morte, ele não suporta
Ele não suporta carregar esses fardos, porque quando diante da morte ele fraqueja. Ele foi o tempo todo acostumado a ter uma muleta no qual ele se apoiasse, na boa esperança de um dia ter uma vida eterna após a morte. Esse aqui é um problema. Não são todas as pessoas que têm força suficiente para carregar os fardos existenciais. Não são todas. Poucas pessoas têm essa força suficiente. Poucas pessoas têm controle, têm equilíbrio diante dessas dificuldades, diante desses problemas, diante desses fatos. Isso aqui é muito importante, minha gente, tá? Então, mais ainda, o ateu que é um cara consciente, o ateu que é um cara que vive a vida, investigando a realidade, ele se baseia o seu pensamento nos argumentos científicos, nas evidências científicas, nas provas científicas, nas provas que a natureza nos mostra, no secularismo. Portanto, ele está embasado em evidências, embasado em provas. Ele não tem nenhum problema em carregar, em suportar os fardos existenciais, porque ele é um cara resiliente. Diante do que ele não sabe, ele não se preocupa. Ele não vai criar hipótese nenhuma para poder justificar um medo, um suposto medo dele. Ele não vai criar hipótese nenhuma para poder explicar o que ele não sabe. É isso que faz o religioso. Então, essa é a diferença, minha gente, tá? Nós lutamos contra o preconceito que está dentro desses livros. Lutamos contra a imposição religiosa. As autoridades religiosas usam esse livro, esses dogmas, como ferramenta de manipulação e controle social para explorar o dinheiro dos pobres, dos fiéis. Eu não estou aqui querendo tirar a fé de ninguém. Você, meu amigo crente, você tem fé? Não tem problema nenhum. Você pode professar sua fé na sua casa, na sua igreja. O que nós somos contra é o proselitismo exacerbado aí fora, em lugares públicos e transportes públicos. Somos contra a famigerada doutrinação infantil, porque isso aqui é um estupro ao direito de escolha de nossas crianças. Nós somos contra aqui, é uma simbiose Estado-religião, porque isso aqui prejudica o Estado laico. Ninguém quer ter aqui o Estado ateu. Ninguém. Queremos ter aqui, continuar tendo um Estado laico, mas um Estado verdadeiramente laico. Tá? Então, vamos para findar aqui, para vocês entenderem. O ex-ateu é aquela pessoa que saiu da igreja, entrou no ateísmo e continua bitolado naquele Deus que ele tanto acreditou. Aquela pessoa que tenta de todas as formas provar de que aquele Deus que ele tanto teve fé, aquele Deus não existe. Para isso, basta você usar a Bíblia, como já disse anteriormente, tá? E essa pessoa que se diz ex-ateu, ele não consegue suportar os fardos existenciais. Ele não consegue ser resiliente diante desses fardos, diante desses problemas, porque ele passou a vida toda se apoiando em uma muleta religiosa. Não é para qualquer um. Você ser corajoso, você ser forte diante do desconhecido é uma coisa para poucos. Poucos têm essa força, poucos têm esse equilíbrio, poucos têm essa consciência, poucos têm esse autocontrole. Por isso que todo ateu, o ateu, verdadeiro ateu, ele é um cara resiliente. Portanto, você nunca vai ouvir falar de que o ateu resiliente, o ateu que tem essa consciência, ele no futuro se tornou um ex-ateu. Se uma pessoa, nesse caso aqui, disser que é um ex-ateu, é porque ele nunca teve essa consciência, ele nunca conheceu a essência do ateísmo. Ele sempre fraquejou diante dos fardos existenciais.
Ele sempre foi um cara bitolado para tentar provar a inexistência daquele Deus que ele tanto acreditou. E quando ele está nessa fase, ele sente necessidade, ele tem medo. Aí ele retorna àquela vida que ele passou lá décadas e décadas. Ateísmo é uma coisa para fortes, uma coisa para fracos. Entendam isso. Um grande abraço do Mário.